Hoje vamos aprender algo muito importante para a nossa vida cristã. Sob a luz do Espírito Santo e sob o manto de Maria, pela intercessão dela, vamos tirar umas dúvidas que muitos católicos têm, que é o pecado mortal. Que a Virgem Maria interceda sempre por nós, livrando-nos de cometer um pecado mortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ontem nós falamos da graça de Deus, a graça com G minúsculo e a graça com G maiúsculo, né? A graça com G minúsculo, que são muitas derramadas sobre nós, mas a maior de todas é a graça com G maiúsculo, que é o próprio Deus morando dentro de nós, o próprio menino Jesus que está crescendo, vivendo em você. E quando você partir desta vida, aí vai desabrochar esta graça em glória, vai se tornar a visão do próprio Deus. Então essa graça santificante, esta graça habitual dentro de você vai fazer com que desabroche a visão da glória de Deus, né? Quando nós então partirmos desta vida, nós então poderemos contemplar a face de Deus. Nada pior nesta terra que perder a graça de Deus. Pode-se dizer que perder a graça de Deus é tornar-se um desgraçado. Terrível quando alguém chama outro de desgraçado, quando não se tem a noção do que isso significa. Não existe pior palavrão que esse, perder a graça de Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles que perderam a graça de Deus. E Jesus pagou um preço muito caro para que esta graça voltasse ao nosso coração, para que todos os homens que não podiam entrar no céu tivessem agora acesso ao reino dos céus. Perder esta graça é como crucificar de novo o Filho de Deus. E só uma coisa pode nos fazer perder a graça de Deus, que é o pecado mortal. O pecado é sempre um não dito a Deus. Mesmo o chamado pecado leve, na verdade, nenhum pecado é leve para Deus, que tem essa nomenclatura de pecado venial, é sempre um não ao amor de Deus. Todo pecado é sempre um não ao amor de Deus. Sempre um não ao convite ao nosso Criador e nosso Deus. Mas nós somos fracos, ficamos debilitados e caímos muito. Mas, pela humildade, nos salvaremos. Que corações humildes, estes entram no céu. Imaculada, né, sem pecado, só a Virgem Maria e Jesus, nosso Senhor. Todos nós, pela humildade, conseguimos o perdão dos nossos pecados. E pela nossa luta com a graça de Deus, vencemos o pecado. Mas, além do pecado venial, existe o pecado mortal. E o pecado mortal afasta o Espírito Santo. A Igreja nos ensina que o pecado venial fere o amor que existe dentro de nós, fere a presença da Trindade em nós. A palavra de Deus nos fala em São Paulo: não entristeçais o Espírito Santo. O pecado entristece o Espírito Santo, fere o coração de Deus. Porém, o pecado mortal não só entristece o Espírito Santo, ele o expulsa de dentro de nós, ele mata a caridade e nossa alma se torna treva. Hoje, queremos aprender como vencer este pecado. Primeiro, aprendendo o que é o pecado mortal, né? Nós vamos, em primeiro lugar, saber que até o pecado venial nós vamos odiar, abominar. São Domingos Sávio já dizia: antes morrer que pecar. E Santa Teresa d'Ávila, que nunca cometeu nenhum pecado mortal na sua vida, teve a visão do lugar que ela teria no inferno se continuasse com aqueles pecados veniais continuados, relaxados. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que uma pessoa pode morrer caindo uma grande pedra em sua cabeça, mas uma pessoa também pode morrer caindo pedacinhos de pedrinhas.
pequenininhas, né? Grãos de areia. Um caminhão de grãos de areia pode soterrar e matar, tanto quanto uma grande pedra. O que significa isso? Que pecados veniais cometidos relaxadamente e sempre, e sem lutar, pode te levar a uma morte espiritual e pode te levar para um rumo certo de um pecado mortal. Uma alma em pecado mortal é como um cadáver que se encontra em seu pior estado de putrefação, cheio de larvas que o consomem, com um odor insuportavelmente fétido. Ninguém suportaria ficar ao lado de alguém em pecado mortal, se fosse possível enxergar com clareza o estado de sua alma. Santa Teresa, a quem foi dada a graça de conhecer a situação de uma alma em pecado mortal, diz que não há treva tão tenebrosa, nem coisa tão escura e negra que se lhe compare. Conheço uma pessoa, né, a própria santa, a quem nosso Senhor quis mostrar como fica uma alma quando comete um pecado mortal. Diz ela que se entendesse o que significa isso, ninguém seria capaz de pecar, ainda que tivesse de submeter-se aos maiores sofrimentos para fugir das ocasiões. Assim termina a fala de Santa Teresa, e aqui o autor do nosso livro, os 33 dias, né, de preparação, diz assim: o homem é uma pobre e frágil criatura. Portanto, deveria temer ofender a Deus dessa forma. No entanto, mesmo sendo um verme miserável, que nada pode, um cego que nada sabe ver, pobre e nu que nada possui, ainda assim esse verme deseja injuriar a Deus. Quais seriam então as condições que nos permitem distinguir pecado mortal do pecado venial? O discernimento do que seja pecado venial e pecado mortal é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Quais seriam as condições, então, que nos permitem distinguir, né, ou discernir pecado mortal do pecado venial? Diante de um exame de consciência, é preciso perguntar se as atitudes tomadas envolvem 3 categorias: matéria grave, consciência plena e vontade deliberada. É pecado mortal quando tem por objeto uma matéria grave e, conjuntamente, é cometido com plena advertência e consentimento deliberado. Ou seja, é matéria grave. A sua consciência diz: não faça, não faça. Aí a pessoa vai e, mesmo assim, deliberadamente, ela consente naquele pecado. Não resiste àquela tentação e comete aquele pecado. Matéria grave é todo ato que contraria objetivamente os 10 mandamentos. Não é nossa opinião pessoal que distingue o que é e o que não é pecado grave, mas sim as condições objetivas que Deus coloca. Onde Deus coloca? Nos 10 mandamentos. Infringir um dos 10 mandamentos significa agir contrariamente à lei que Deus mesmo estabeleceu. Vejamos. A plena advertência ou consciência plena é a própria voz da consciência que alerta o homem a evitar o pecado e fazer o bem. Quando se sabe que algo é pecado, mas mesmo assim o homem quer cometer aquela infração, então peca-se mortalmente. Por fim, o consentimento deliberado e a vontade livre que realiza o pecado, seja em pensamentos, palavras, atos ou omissões, sem a coação de ninguém. Ou seja, você, sem ninguém te obrigar, ainda sabendo que aquilo é pecado, você faz, ou mesmo que você não faça, mas você já comete aquele pecado no seu pensamento. Ou então você deixa de agir, sabendo que não realizar aquilo também é um pecado mortal, você mesmo assim se permite não fazer
aquele ato é uma omissão, portanto, um pecado mortal. Se for constatado um pecado mortal, é necessário recorrer o quanto antes ao sacramento da confissão, porque bem sabe o pecador que Deus não pode achar-se com o pecado. Ou seja, onde tem o pecado, Deus não pode estar. Deus não pode achar-se com o pecado. Bem vê que pecando deve Deus partir. Por isso, o pecador, lhe diz: já que não podeis manter-vos com o meu pecado e deveis partir, boa viagem. E expulsando Deus da alma, faz com que entre imediatamente quem? O demônio, a tomar posse. Por aquela mesma porta por onde sai Deus, entra o inimigo. A pessoa que vive em pecado mortal é escrava de Satanás e não se deixa mover pela graça. Ao contrário, quem guarda o mandamento, guarda a vida. Quem despreza os seus caminhos, morrerá. Não uma morte meramente biológica, mas uma morte eterna. É necessário, portanto, confiar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, pois, sem o auxílio da graça, nada o homem pode. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Viver em pecado mortal é a mesma coisa que adiantar a condenação eterna. Então vamos meditar. Você quer ir para o inferno ou quer fazer todo o esforço necessário para ir para o céu? São Domingos Sávio dizia: antes morrer do que pecar. Você também tem essa radicalidade na sua vida, lutando ferozmente contra todo tipo de pecado, ou é indulgente consigo mesma? Ou seja, quando você comete um pecado, você sempre se justifica, se perdoa, acha que não, tudo bem, Deus é misericordioso, ou você reflete, faz um exame, reconhece que aquilo não foi bom, que não é de Deus e que você precisa mudar essa situação? Ou você tem compaixão consigo mesmo? Rezemos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Feche seus olhos e de todo o coração vá repetindo baixinho: Santíssima Virgem Maria, quanta formosura há em vossa alma, toda adornada de virtudes, tão cheia de luzes espirituais. Vossa vida agradável, Senhora, é a maravilha de Deus, mas eu sou realmente um verme, um nada que é incapaz de fazer um único ato de bondade pelas próprias forças. Sem o auxílio da misericórdia divina, estarei sempre perdido. Por isso, recorro a vós. Não permitais que eu cometa nenhum pecado mortal, porque não desejo separar-me eternamente de Deus. Roga por mim e fortaleça a minha humildade e fé. Amém. Agora, o nosso propósito. É necessário sempre examinar a própria consciência para manter-se na graça de Deus e assim possuir um real conhecimento do estado em que se encontra a alma. Hoje, faça um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos da lei de Deus e veja se você não cometeu nenhum pecado contra um dos mandamentos. Se você perceber que há algum pecado mortal em sua alma, procure um sacerdote o quanto antes e faça uma boa confissão. Então fica aí o nosso propósito de estarmos fazendo um exame de consciência baseado nos 10 mandamentos. E eu até sugiro também que você, meu irmão, minha irmã, pense quais são aqueles pecados veniais que você tem mantido como um vício na sua vida. Ou seja, falar demais, ou comer demais,
ou fazer fofoca. Qual é o pecado? Ou seja, pornografia. Qual é o pecado que você tem trazido consigo, né? Tem permitido que continue junto de você? Peça a Nossa Senhora que o ajude a vencer esses pequenos pecados, né? Como nós já vimos, pequenos, nós dizemos isso, mas para Deus nenhum pecado é pequeno. Então, que nós possamos tirar esses vícios de nossa vida, com a ajuda e pela intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos as orações de hoje. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz dos céus. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, ao réu livrai também, de todo o mal guardai-nos e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz, a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus, o Pai, e ao Filho sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida,
livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho da Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós.
Causa da nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insígne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor.